Olá, estamos aqui para mais uma aula. Hoje é a lição de número 6, o senhorio de Jesus Cristo. Conforme a declaração do credo, né? Crê em Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto básico da nossa lição é João capítulo 12, ou melhor, João capítulo 13, versículo 12 a 20, que diz assim: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Vamos orar? Pai, pedimos a tua direção neste instante, que esta aula falando sobre o senhorio de Cristo Jesus tenha lugar em nosso coração e nos sirva de aprendizado para servirmos melhor a Cristo e ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, você tem aí a lição, o livreto com a lição de número 6, o senhorio de Cristo Jesus. Nós já estudamos e já vimos, né, que Jesus Cristo possui deidade, né, absoluta. Essa verdade deve nos levar a confessar o senhorio de Cristo. Se Cristo é Deus, ele, portanto, deve ser servido. Nós devemos declarar o seu senhorio, como afirma o credo apostólico. Ele é nosso Senhor. Em Romanos 1, de 1 a 7, o apóstolo Paulo realça isso, fazendo um contraste entre servo, escravo comprado, que é o significado da palavra, e nosso Senhor, portanto, proprietário absoluto desse servo. Dê uma olhada lá no texto de Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Diz assim o texto. Vejam aí o contraste, né? O contraste que Paulo estabelece entre servo e senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Notem vocês essa expressão, né? E do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo se apresenta, né? Paulo, servo de Jesus Cristo. No versículo 4 ele diz, né? A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E no versículo 7, novamente, ele destaca a expressão Senhor Jesus Cristo. E assim percebemos, portanto, a necessidade de sermos obedientes a Deus.
obedientes a Deus e a Cristo Jesus como nosso Senhor, como aquele que tem autoridade absoluta sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, também lhe declara: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não existe nome maior que o nome de Cristo Jesus. Não existe Senhor que esteja com autoridade semelhante, ou que tenha autoridade semelhante a Cristo Jesus. E todos são conclamados e todos devem, portanto, confessar o seu nome e declarar que ele é Senhor. Assim, Romanos 1,4, o texto que nós lemos, Jesus Cristo, nosso Senhor, significa Supremo Senhor e proprietário de seu povo redimido. Pertencemos a Ele, a igreja pertence a Cristo Jesus. Ele é, portanto, o nosso Senhor, Ele tem autoridade sobre nós. Sua autoridade sobre nós é absoluta, atingindo a totalidade do nosso ser, coração, consciência e procedimento exterior. Por isso o apóstolo Paulo, descrevendo sua atitude diante da comissão recebida, do chamado que ele tinha para servir a igreja, para ser apóstolo, ele confessou aos coríntios: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Em grego, a palavra Senhor, ela tem um significado muito rico e variado. E para entender melhor o significado da expressão ou deste título atribuído a Cristo Jesus, ou desse senhorio, nós vamos ver alguns desses significados para melhor clareza do assunto. Primeiro ponto da nossa lição aí: Senhor significa proprietário, É possível ser proprietário de muitas coisas: terras, casas, animais e até pessoas. É claro que aqui nós estamos pensando no contexto do Novo Testamento, em que pessoas podiam ter escravos, existiam pessoas que viviam nessa condição. É claro que toda vez que a gente fala de escravidão ou de servos, numa casa, de escravos numa casa, a gente tem logo a ideia da escravidão que tivemos aqui em nosso país. Mas é claro que no contexto do Novo Testamento, mesmo do Antigo Testamento, o escravo, ele fazia parte da família, ele era considerado parte da casa, ele vivia ali com as pessoas. Então é diferente, a maneira como um escravo era tratado e o significado de ser escravo ou servo. Mas veja que o dono de um escravo, ele tinha direitos sobre a sua pessoa. O dono tem o direito de agir segundo a sua própria vontade sobre aquilo que lhe pertence ou sobre aquela pessoa que lhe pertencia. Cristo contou a parábola sobre um senhor que tinha uma vinha. Ele plantou uma vinha, fez uma cerca, construiu um lagar, edificou uma torre e finalmente arrendou tudo ou alguns lavradores. Porém, ele estipulou deles os devidos frutos, conforme Mateus capítulo 21. Quer dizer, Jesus é aquele senhor, aquele que é o dono, o proprietário, e que exige coisas, exige obrigações, o cumprimento de ordens daqueles que são os seus servos. E desta forma, nessa relação de senhor para com o servo, esta mesma relação que existe entre Cristo e o seu povo. Nós somos também propriedade de Deus, Fomos comprados por preço. O texto lá de 1 aos Coríntios, capítulo 6, o versículo de número 20, diz algo importante nesse sentido. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Porque fostes comprado por preço. Nós somos comprados pelo preço da morte
de Cristo Jesus, do seu sangue. E, portanto, devemos servir a Deus em resposta, servir a Cristo Jesus em resposta àquilo que ele fez. Portanto, devemos obedecê-lo, devemos viver segundo a sua vontade, visto que Jesus é o nosso Senhor, nosso proprietário absoluto. E se você não está sob o senhorio de Cristo Jesus, você está sob o senhorio de outro senhor. A Bíblia ela demonstra que nós éramos escravos do pecado, éramos servos do pecado. E Cristo Jesus nos libertou dessa escravidão. Pense lá no povo de Israel no Egito. Né? No Egito eles eram escravos do Egito. E Deus libertou o povo de Israel para que se tornassem servos de Deus, escravos de Deus, a fim de servi-los em liberdade. Servi-los, né? A fim de servi-lo e de viver para ele. Então nós fomos, por natureza, fomos escravos do pecado, mas Cristo Jesus nos libertou. O segundo ponto da nossa lição é: o Senhor demanda exclusividade. O senhor de um escravo era dono absoluto dele. Esse domínio incluía não somente seus serviços, mas também toda a sua vida. Quer dizer, um escravo ou um servo deveria se dedicar totalmente ao seu senhor, deveria se devotar exclusivamente a ele. É interessante o que Jesus diz lá em Mateus 6:24. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É o que Jesus diz lá em Mateus 6:24. É interessante que ele diz isso no contexto em que ele fala sobre a ansiedade, né? Quando alguém fica ansioso por necessitar o que comer, beber ou vestir, ou a preocupação com essas coisas. E Jesus, então, no versículo 24 do capítulo 6, ele diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Quer dizer, alguém pode estar se devotando, né, às suas preocupações, e, portanto, as preocupações se tornam um senhor na sua vida, né? Se torna um Deus e passamos a servir as nossas preocupações e assim ficamos ansiosos. E Jesus, então, nesse contexto, ele fala sobre o dever, né, de servirmos a Deus e não vivermos ansiosos. Por isso que é pecado ficar ansioso, preocupado, porque isso revela a quem estamos nos devotando. Estamos nos devotando às necessidades, né? O que comer, beber, vestir. E, portanto, devemos entender que Jesus, sendo o Senhor, isso demanda exclusividade. Não podemos servir a dois senhores. Logo que o crente reconhece o grande amor de Cristo, responde com amor, entregando-se a Ele em plena sujeição e obediência exclusivas. O terceiro ponto da nossa lição tem como título: Senhor significa realeza e soberania. Então o título pertence aos reis, aqueles que têm poder para lutar e vencer. O apóstolo Paulo foi um conquistado por Cristo e por isso confessou: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quer dizer, Jesus, sendo Senhor, sendo Rei, ele nos conquistou com a sua obra, né, feita em nosso favor, e nos libertou de Satanás, do nosso pecado. Portanto, Senhor significa realeza e soberania, né?
É desta forma que Jesus é descrito, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 21, de 11 a 21. Ele está montado em um cavalo branco, seu nome é Fiel e Verdadeiro, e vem para julgar e pelejar com justiça, né? Mas existe em sua pessoa algo que se destaca. O texto diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Reconhecer isso nos traz confiança, né? Ainda mais na época em que nós vivemos de tanta turbulência, esse período de pandemia, de dificuldades que enfrentamos, por saber que pertencemos a um Senhor que tem realeza e soberania, né? Ele é rei, ele é soberano, por isso ele é Senhor. Uma coisa importante que a gente deve destacar é que entre o rei e seus súditos tem de existir lealdade total, uma fidelidade que se manifesta por meio de obediência inquestionável. Cristo disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O quarto significado é que Senhor significa divindade absoluta. No Antigo Testamento, Senhor é a tradução do nome Iavé. Iavé é o nome que Deus se revela quando estabelece a sua aliança. Quando ele fala com Moisés, por exemplo, ele diz ser eu sou, né? Isso demonstra deidade absoluta, né? Quer dizer, ele é o sou, ele é autossuficiente, ele é absoluto, ele não depende de ninguém. E vejam que esses nomes, né, que se referem exclusivamente a Deus no Antigo Testamento, são atribuídos a Jesus Cristo no Novo Testamento. Assim como Iavé no Antigo Testamento se revela como sendo o Senhor absoluto, né, aquele que tem divindade absoluta, tal nome é atribuído a Cristo Jesus. Quer dizer, Jesus Cristo é Senhor absoluto. É por isso que a palavra de Deus declara, né, ser ele o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E é desta forma que Deus se revela. Por exemplo, lá em Isaías 44:6, diz assim: assim diz o Senhor ali é a palavra, o nome Yahvé, rei de Israel, seu Redentor, o Senhor, novamente aqui, Senhor é a palavra Yahvé, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Né? Quando João estava encarcerado na ilha de Patmos, Jesus disse a ele: não temas, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quer dizer, Jesus Cristo é Deus, ele é o Senhor, ele possui divindade absoluta. E assim, reconhecer a Jesus como Senhor é reconhecer sua divindade, ou deidade absoluta. Declaramos como Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ou como Tomé, que declarou: Senhor meu e Deus meu. Jesus Cristo é o nosso Senhor, o dono absoluto, que tem todos os direitos sobre nossa vida. Ele é o único a quem devemos lealdade, fundamentada em amor singular. Diante dele, ajoelhemos em plena reverência e submissão. É isso que requer o fato de ele ser Senhor, né? Ter a divindade absoluta. Concluindo aí, tem a nossa lição, ela tem um trecho do livro Ser de Deus, do autor Heber Carlos de Campos, pastor presbiteriano, e ele diz assim: se Deus é Kyrios, que é a palavra grega para Senhor, isso implica obrigatoriamente que todos nós sejamos servos. Não existe a noção de Senhor sem a consequente noção de servo.
No texto de Lucas 10, Jesus Cristo é chamado de Senhor, e os seus discípulos, obviamente, são os servos que proclamam as boas novas do reino. Os servos realizam os seus deveres de acordo com a ordenança do seu Senhor. Portanto, esse nome de Deus confere responsabilidade. Ele nos leva à necessidade de obediência. Esta nós devemos inquestionavelmente a Ele. Quando os cristãos entendem que são servos de Deus em Cristo, então estão prontos para saber que a vontade de Deus é final em sua vida. Como servos que somos, lutamos para conhecer mais e mais a vontade de Deus por meio da leitura de sua palavra, para termos comunhão com os outros servos e para servir uns aos outros. Quando fazemos essas coisas, somos servos obedientes. É disso que a igreja precisa, e é por isso que todos desesperadamente ansiamos. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe você ao estudar essa lição e aprender sobre o senhorio de Cristo, que verdadeiramente Cristo Jesus seja o Senhor da sua vida, que você se devote a Ele, que você o obedeça, que você o sirva com a sua vida, que você se dedique a Ele, visto que Ele é o Senhor absoluto de nossa vida. Ele nos comprou, nos libertou dos pecados, do império das trevas, nos libertou de nosso antigo senhor, que era Satanás, que era o pecado, e agora Ele é o nosso Senhor verdadeiro e justo. Que Deus nos abençoe e que verdadeiramente o sirvamos com a nossa vida. Deus o abençoe e até a próxima lição, se Deus assim o permitir.